Bom domingo a todos. Eu queria pedir um favor a vocês, entendeu? Compartilhe esse vídeo, mande para aquele casal que às vezes você acha que está precisando de Deus, porque a esquerda veio para destruir a gente mesmo. Hoje eu entendo por que Cariacica ficou tão atrasada, nossa Cariacica, mas juntos somos mais fortes. Vocês assistem, quem estiver assistindo a Globo Lixo ainda, pare, nesse domingo, para um pouquinho na hora da janta, coloca o celular ali e ouça, vai ficar quase uns 10 minutos desse vídeo aí. Escuta só que mensagem linda desse pastor. Quero falar esta noite sobre o lar. No Salmo 11, há uma passagem familiar que muitos de vocês conhecem. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Se forem destruídos os fundamentos, e o fundamento de qualquer sociedade é o lar. E então, um versículo que se relaciona com isso, o Salmo 82. Estas palavras, eles nada sabem, nem entendem, andam em trevas. Todos os fundamentos da terra estão abalados. Isso não soa como o nosso tempo. Todos os fundamentos da terra estão abalados. E estamos andando em trevas, estamos tropeçando. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Alguém disse que todos os casamentos são felizes. O problema começa na convivência depois. E há uma certa verdade nisso. Um psicólogo americano disse que o casamento é um inferno silencioso para cerca da metade de todos os casais americanos. Agora, o que está errado? Será que a maré pode ser revertida? Porque o mesmo talvez possa ser dito sobre o Reino Unido ou a Irlanda, onde quer que as pessoas estejam assistindo ou ouvindo. E quero fazer a você esta pergunta. Com base na escritura que lemos, sua casa está construída sobre um alicerce sólido. Está? Quando as enchentes da tristeza vierem, ou as ondas da tentação, ou os vendavais da adversidade, da guerra, da morte ou do juízo atingirem, sua casa permanecerá. O alicerce é forte. Pesquisadores sociais estão descobrindo que em tempos de estresse, em vez de unir as famílias, muitos cônjuges acham mais fácil fugir da luta contra as emoções avassaladoras que tragédias familiares geram. Uma de nossas famílias mais famosas passou por uma terrível tragédia há alguns anos. A filha deles foi sequestrada e eles permaneceram unidos. Oraram juntos, trabalharam juntos, pagaram milhares de dólares. E finalmente ela foi resgatada, depois de cerca de 1 ano ou 2. Mas logo após ela voltar para casa, eles se divorciaram. As emoções, o estresse, a tensão foram grandes demais. E aquela família se desfez. Agora, o apóstolo Paulo estava ministrando em Corinto, que era uma cidade hedonista, uma cidade pagã, uma cidade imoral. E ele disse o seguinte, ele disse, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Se você edificar sua casa sobre Jesus Cristo, os problemas do lar serão muito menores. E os problemas do divórcio talvez nunca venham. Descobrimos em uma pesquisa nos Estados Unidos que, onde há leitura da Bíblia, oração e frequência à igreja no lar, temos apenas um divórcio em cada 300 casamentos. Mas a média nacional é quase 1 em cada 2, o que indica que se você construir sobre Cristo, essa é a resposta para a quebra dos lares hoje. Agora, Cristo nasceu em um lar terreno e viveu sob disciplina parental. Seu primeiro milagre foi realizado em uma cerimônia de casamento. O pai de Cristo morreu quando ele era jovem, aparentemente, pois não há menção dele depois que Jesus tinha 12 anos. Então talvez Jesus Cristo, sendo o filho mais velho, tenha sido o provedor da família. Não sei. Mas ele conheceu todos os problemas do lar. E uma bênção favorita que ele dizia ao entrar em uma casa era: Pai, seja sobre essa casa. E Jesus disse que a entrada na família espiritual é como a entrada em uma família doméstica. É por meio do nascimento. Ele disse, é necessário nascer do alto. É necessário nascer de novo. Nascer na família de Deus. Você nasceu na família em que vive atualmente ou em outra família. Mas também é necessário nascer na família de Deus. Se você quer ir para o céu, se quer ter seus pecados perdoados, se quer saber que tem a vida eterna, é necessário nascer na família de Deus por arrependimento e fé e recebê-lo. Por arrependimento dos seus pecados e recebendo-o pela fé. Agora, Jesus Cristo defendia a salvação do lar. A Zaqueu ele disse, hoje veio salvação a esta casa. E sempre que salvava ou curava alguém, sua primeira preocupação era que essa pessoa fosse para casa e contasse à família sobre isso. Alguns queriam segui-lo a partir daquele dia. Ele dizia, não, vá e conte à sua família. Volte e conte à sua comunidade. Vá contar aos outros. Ao homem possesso de demônios que foi restaurado, sua ordem foi, volte para sua casa e mostre as grandes coisas que Deus fez por você. E talvez alguns de vocês estejam aqui esta noite começando sua vida de casados. Talvez estejam aqui em lua de mel e não poderiam dar um presente de casamento maior um ao outro do que o que um casal jovem deu na outra noite aqui neste estádio. Eles tinham acabado de se casar e a primeira coisa que fizeram foi vir a este estádio e vir à frente e entregar suas vidas a Cristo juntos. Eles disseram, queremos começar nossa vida de casados com Cristo. Isso pode acontecer com você esta noite. Talvez você esteja casado há 20 anos, ou 30 anos, ou 10 anos, tanto faz, mas nunca fez isso. Agora, primeiro, um lar bem-sucedido deve ser fundado em um casamento ordenado divinamente. Lembre-se, Deus realizou o primeiro casamento. Adão e Eva tiveram um casamento ideal. Adão não teve que ouvir sobre todos os outros homens com quem ela poderia ter se casado. E ela não teve que ouvir sobre como a mãe dele cozinhava. Se ignorarmos as orientações e os regulamentos de Deus para o lar, ele estará em risco de fracassar. Mas muitas pessoas relutam em fazer um compromisso. Amor físico não é suficiente. É o compromisso que sustenta nos tempos difíceis. Quando você se casa, está se comprometendo para a vida. É o compromisso que manteve Ruth e eu juntos, em tempos de estresse ou tensão ou dificuldade. Nunca pensamos em nos separar ou divorciar. Não importava qual fosse o problema. Talvez ela tenha pensado. Eu nunca pensei. Ela uma vez disse a alguém que pensou em assassinato, mas não em divórcio. Agora, outro alicerce em um lar e casamento bem-sucedido é o exercício espiritual. Oração, leitura da Bíblia. Comunhão com outros crentes. Em Deuteronômio 6, está escrito, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás diligentemente a teus filhos. Você agradece pelas refeições? Você ora na hora da refeição? Você tem oração em casa? Você e sua esposa já leram a Bíblia e oraram juntos? E então, em terceiro lugar, um lar bem-sucedido deve ser fundado em um marido e pai dedicado. Como já dissemos há pouco. Ouvi falar de um clérigo que antes de ter filhos escreveu um artigo sobre os 10 mandamentos para criar filhos. Depois que teve o primeiro filho, ele escreveu outro artigo e mudou o título. E ele escreveu 10 sugestões de como criar filhos. Depois do terceiro filho, escreveu 10 dicas sobre como criar filhos. Depois do quinto filho, ele não escreveu mais nada. Agora, eu costumava ser muito autoritário sobre como criar filhos.
até termos 5. E deixei minha esposa assumir a partir daí. E ela fez um trabalho incrível. Deixe-me dizer, é uma grande responsabilidade. Quando um homem ama sua esposa como Cristo ama a igreja, é fácil para a esposa se submeter ao marido. A imagem aqui não é de um poderoso soberano sentado em seu trono e governando seus súditos com mão de ferro. É mais como um maestro em seu pódio regendo uma sinfonia, delicado, porém firme. Esse é o tipo de marido que você é? A Bíblia diz, vive alegremente com a esposa da tua juventude. Não diz, saia por aí e arrume uma mulher mais jovem. Diz, viva com a esposa da sua juventude. Que dizer mais? Simplesmente um beijo, um abraço no coração de todos os cariaciquenses e como fechar esse vídeo. Deus, pátria e família.